Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala, galera das interwebs, @Valdirzeira aqui novamente com Milena aqui novamente. Não é isso aí? É nóis, tamo aí. E hoje, minha gente, hoje o episódio está assustador, está um terror, está macabro esse episódio. Porque o que vamos falar hoje, Melina? Sobre o quê? Sobre o quê? Vamos falar sobre J-horror, cinema de terror oriental, japonês e cinema de terror oriental. Cinema de terror oriental! Vamos falar sobre o macabro mundo do cinema de horror oriental, mais especificamente, como a menina colocou aí, sobre J-horror. Menina que é sharing de horror, fiquei sabendo aí, sabe tudo, manja tudo dos filmes. Um pouquinho. Bem pouquinho. Muito mais que eu, inclusive comentava com Melina aí antes de começar a gravação que fiz uma oficina de cinema de terror. Eu que sou cagão para um caralho, eu que me peido assistindo filme de terror, fui fazer uma oficina de produção de filme de horror. Veja que macabro. Mas então, já que Melina manja, eu não manjo, chamamos uma terceira parte para falar sobre o cinema de horror oriental. Um cara aí muito fera, muito louco, que me deu aula, tá certo? E que, inclusive, tem uma tese de mestrado em cima desse tema. Ou seja, não é pouca bosta, entendeu? Vamos chamar ele agora para falar sobre cinema de horror oriental. Bem-vindo, professor Wilkes! E aí, gente, boa noite. Tudo bem, cara? Boa noite, professor. Boa noite. Vejo a ambientação aí do professor, já está adequada. A ambientação de Melina também está adequada. Apenas a minha que não, né? Mas eu pensei assim, puta, episódio de Halloween, podia me fantasiar, né? Mas estou fantasiado aqui do terror do nerd de bem, né? Que é o comunista. Dá muito medo e muito cidadão de bem. Tem muito cidadão que bem que tem medo desse tipo de coisa, cara. Não é mesmo? Mas é isso aí, estamos aí. Professor, se apresente aí para nossa audiência. Fiz aqui uma pequena bio sua, né? Professor Wilkes, formado em Publicidade e Propaganda, com mestrado em Cinema, com uma tese sobre justamente a novíssima escola oriental de cinema de terror, é isso? A gente tem mania de chamar qualquer filme oriental com as características de J-horror. Aí eu estava assistindo alguns, me apaixonei por J-horror, gosto de filme de terror, me apaixonei por J-horror. Aí assistindo um filme, assistindo outro, falei, cara, mas isso aqui não é japonês. Tem alguma coisa errada, mas tem as mesmas características. Aí não, isso aqui é chinês. Falei, nossa, mas é igual, cara. Mais um tailandês. Eu falei, cara, mas é tudo igual? É isso mesmo? E é tudo J? Falei, não, alguma coisa tá errada aí, cara. Não é tudo J, não. Mas a gente chama de J-horror, porque J-horror mete medo mesmo. É uma coisa um pouco mais psicológica, um pouco mais do que sanguinolência norte-americana, né? Inclusive influenciou muito, né, o cinema hollywoodiano, a gente vai falar depois, né, mas mudou, né, o jeito como até o Hollywood faz cinema de terror depois, né? Mudou mesmo, cara, mudou mesmo. É que assim, a concepção de horror, tem um trechinho lá da dissertação que eu falo sobre isso. A concepção de horror para cada cultura é diferente, cara. Então, uma coisa que dá muito medo para eles, para a gente pode às vezes até nem fazer sentido. Mas trazendo para o psicológico da coisa, sim, a gente sabe que a gente tem medo daquilo, cara. Esquisito. É esquisito. Eu aí, né, a Melina curte filme de terror aí, né, até obrigou a excelentíssima dela aí a ficar assistindo filmes de terror, o que é uma parada que eu não faria, né? Mas durante muito tempo eu não entendi o apelo que esses filmes tinham, sabe? De terror, assim, mas hoje eu entendo que, tipo, puta, tem uma importância também, né? Você, tipo, encarar seus medos, assim, né? E, puta, cara, o filme de terror vai para vários lados, né? Ele investiga problemas sociais pesadíssimos que existem na sociedade, ao mesmo tempo em que, puta, é um certo escapismo, mas também é uma certa forma de entretenimento, né? Pois é, cara. O medo contemporâneo. O que é o medo contemporâneo? É medo de ficar sem emprego? Imagina que puta filme de terror seria. Não, peraí, já fizeram isso. O Will Smith, ele tem um filho e procura emprego desesperadamente para sustentar a criança. Não lembro o título do filme agora,
Mas, A Procura da cara, Felicidade? alguma coisa parecida com isso. Ok, é classificado internacionalmente como um drama e tal. Mas, porra, que puta filme de terror, cara. Você fica sem emprego. Caralho, Foda. cara, eu vou ficar sem emprego. Não vou ter onde morar, não vou ter o que comer, sei lá. Realmente. Para alguns, isso suscita um puta terror, cara. E aí? Assustador. Assustador. Assustador, cara. Eu prefiro Assustador. enfrentar zumbi do que ficar sem emprego atualmente, né? Ainda mais em São Paulo, hein, Melina? Ainda mais eu morando aqui em São Paulo, que o custo de vida é lá em cima, né? Então, Cara, Eu fui, inclusive, comentando aí, né, de novo, né? Eu fui aí produzir um curta esse final de semana aí, com a galera da Vigor Mortis lá, e ele falava mesmo, o Biscay falava sobre a definição de horror mesmo, que tipo assim, puta, você pode fazer um filme Sharknado, que é super trash e é terror, você pode fazer um Bruxa de Blair, que é cabulosíssimo e é terror, você pode fazer várias coisas e é veja terror, que né? você não precisa mostrar nada para meter medo nas pessoas. Não precisa mostrar Não. nada, cara. Nada. Nada, assustador. Mas é isso, galera. Eu vou fazer aqui meus recados clássicos aqui, tá? Pessoal, aproveitando aqui, pedindo licença para o professor Wilkes, porque somos produtor de conteúdo para internet, precisamos mendigar interações na internet, né? Afinal, é isso que o influenciador digital come, né? Interação, like. Então, galera que tá assistindo, ouvindo pelo Spotify, já entra lá no nosso site, indotalks.com.br. Lá tem artigos de opinião, resenhas críticas. Cara, tem uma lista que eu não terminei ainda, mas que tem todos os filmes do universo de monstros clássicos da Universal, assim, em ordem de lançamento para você assistir um depois do outro, cara. Falando aí de Halloween, de terror, puta, tem lá no site todo certinho, cara, com um ano, com sinopse, com elenco, bichos, vai lá, pega a ficha técnica e assiste esses filmes de terror, porque, puta, é bom pra caralho esse universo antigo aí. Universo que veio bem antes da Marvel começar aí com o universo compartilhado. Já tinha Frankenstein encontrando lobisomem, encontrando Drácula, lá em 1940, né? Puta, deu um servição fazer essa lista aí, hein? Assistir todos os filmes, quase todos, não todos, mentira, mas assistir quase todos os filmes para fazer a lista. Ela tá incompleta, quero ver se esse ano eu termino também até o Halloween. Mas enfim, tá lá, indotalks.com.br. Estamos nas redes sociais também, @indotalks, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, né? Estamos lá também. Não estamos fazendo dancinha no TikTok, por enquanto. Mas, quem sabe, né? Também estamos aonde? Spotify, esse episódio na íntegra, que você escuta no Spotify. Outros agregadores de podcast também. E tem coisa que só tem em áudio. Então só tem no Spotify e outros agregadores de áudio aí, tá? Não tem no YouTube. E falando em YouTube, esse aqui é um canal de YouTube, né? Você sabe, né? Você tá assistindo, né? Você tá vendo nossas 3 caras aqui. Então, pô, não é inscrito ainda? Ah, que vacilo, cara, que vacilo. Os espíritos vão assombrar a casa de quem não se inscrever hoje. Então se inscreva hoje, tá? Dê like nesse episódio. Comente aqui sobre os filmes, quais filmes você curte, qual filme a gente esqueceu de falar, o que a gente falou de groselha, de abobrinha que você não concorda, pode deixar no comentário. Claro, desde que de maneira respeitosa, né? Não pode faltar com a educação. Mais assustador do que filme de terror é o preconceito, né? Então, porra, nada de preconceito aí nas caixas de comentário. Pelo amor, pelo amor. É isso, se inscreve no canal, ativa a sinetinha aí, comenta, compartilha com seus amigos que gostam de cinema de terror. E o que mais? O que mais? Claro, excelente. Melina nunca me deixa esquecer do Apoia-se. Afinal, é de lá que tiramos dinheirinho, né? Dinheirinho para melhorar cada dia mais esse episódio aqui, né? Qual é o Apoia-se, Melina? Já que você deu a deixa aí para nós. apoia.se/Indotalks. Isso aí, menina. apoia.se/Indotalks. Cara, ajuda lá. Qualquer quantia que Deus, ou Lúcifer, ou qualquer entidade tocar no seu coração. Bafomé, qualquer entidade aí tocar no seu coração, você doa para nós, tá certo? Pode doar, a gente aceita aí. Doar não, colaborar, né? Afinal, né, doação é meio paia falar, né? A galera do Apoia-se que falou isso aí, não é para falar doação, é para falar colaboração, é publicidade, né? Rebrand das coisas. Mas, beleza, colabora aí com nós, fortalece o nosso corre aqui, qualquer quantia que você quiser vai ajudar aí a gente a melhorar cada vez mais esse episódio aqui, e é isso aí, né? Contratar editor, porque Deus o livre, ninguém merece editar tudo na mão, é isso aí. Mas, qualquer quantia. quem apoia com 5 ou mais, tem os episódios adiantados, tá? Tem vez que é uma semana de adianto, você já tem um episódio antes de todo mundo. Olha aí, exclusividade pra você. Então, é isso. Não esqueci de nenhum recado? Acredito? Não. Acredito que não. Boa. Então é isso. Vou tirar aqui da tela e vamos para o bate-papo, que é para isso que vocês estão aqui, né, minha gente? Para papos assustadores, horripilantes.
Vamos lá, fazer minha introdução então aqui. Terror ou horror, né? Essa é uma definição aí que o professor fala também na tese dele aí, né? Tem diferença? Não tem? Não sei. Quer dizer, eu não consigo entender por que tanta gente gosta de ir no cinema ou mesmo parar em casa, sentar no sofá, ligar o streaming e assistir um filme pra sentir medo, se cagar nas calças, assim. Eu não consigo entender qual que é a pira das pessoas, assim, masoquistas, de, vou tomar um sustinho aqui, que coisa boa. Mas o fato é que esse gênero possui muitos fãs e eu, enquanto produtor de conteúdo, acabo tendo que consumir isso também e gosto de alguns, tá? Gosto de alguns, vários, assim, de terror, mas assisto de dia, tá? Com a luz acesa e daí boto uma Aline Barros pra tocar depois, assim, tá? Tá certo? E aí bota um louvor, assim, né? Mas enfim, eu assisto também. E nós aqui do canal já fizemos um episódio especial de Halloween o ano passado com a professora Jennifer. Não, foi a professora Adriane? Puta, elas vão me bater agora, eu não lembro quem foi. Foi a professora Adriane. Foi a professora Adriane falando sobre Universal Monsters, né? E sobre expressionismo alemão. Expressionismo alemão. Falamos sobre expressionismo alemão e como isso gerou o Universal Monsters lá no comecinho, né, dos filmes de horror. Olha aí, a Adriane, lá! E esse papo mesmo, ela mesmo que estava aqui, professor, ela veio falar com a gente aí sobre o expressionismo alemão e como esse movimento gerou o Universal Monsters lá no comecinho, né, com Bela Lugosi e tal, o Karloff, né, o Boris Karloff, essa galera aí, né? É que tudo, na verdade, a estética do expressionismo alemão já puxa mais para o horror, naturalmente. Quando você conta uma história pesada, usando uma estética pesada, na verdade, fugiu a palavra, como é quando você tem uma carga de alguma coisa e põe uma carga a mais sobre, fugiu a palavra agora, sobrecarga. Você tem uma sobrecarga nos sentidos e isso te leva... Por que a gente toma café? É para ter alguma substância que mexa com o teu cérebro, porque tem gente que toma cerveja, tem gente que toma uísque, tem gente que toma café, tem gente que toma chá, tem gente que fuma, tem gente que vê filme de terror. São as substâncias químicas diferenciadas que o cérebro exige da gente de vez em quando que fazem uma plateia tão grande para assistir filme de terror, para tomar medo. Tomar sustinho. Tomar sustinho, cara. Mas é isso mesmo. É sustão, cara. Pois é. Porra, falando ainda só, fechando esse parênteses do expressionismo alemão, aquele filme do Gabinete do Dr. Caligari é cabuloso, velho. Caralho, cara. Aquela porra me dá medo até hoje, assim, velho. Aliás, não só aquele, todos os filmes expressionistas alemães fazem aquilo com a gente, cara. O Gabinete do Dr. Caligari é foda, ok, especialmente foda, mas, assim, algumas semanas eu mandei vir, eu comprei um box de expressionismo alemão, especificamente. Foda. Então, veio Caixa de Pandora, veio o Gabinete do Dr. Caligari e mais dois agora que eu não lembro, porque eu não tive coragem de assistir o terceiro. Não tive coragem, é assim, eu ainda estou procurando uma carga de aguentar aquilo, entende? A carga emocional que você despende cada vez que você vê um filme alemão expressionista. Puta, é pesado, então, né, velho? É muito pesado, então ver dois em seguida, assim, já é um trabalho heróico. É que nem assistir filme do Cronenberg, cara, não dá para assistir o terceiro filme do Cronenberg já desce socado. Imagina você assistir A Mosca, não nessa ordem, claro, A Mosca, Scanners e... Qual que é o terceiro do Cronenberg? Mistérios e Paixões. Não dá para assistir os três numa pegada só. Teve gente que veio participar do... Olha lá. Veio bem a calhar. Gato Preto. Um dos meus dois guardiões espirituais. Top. Ele se ligou no tema do episódio. Se ligou no tema e veio. Você está precisando de ajuda aí? Mas é isso, né? Tipo assim, o elemento do medo, assim, seja qual for o motivo, né? Seja essas reações químicas que provocam no cérebro, né? Porque dá uma adrenalina, depois você toma um susto, realmente. Adrenalina. Mas esses elementos que causam medo, eles variam de contexto para contexto, como o professor já adiantou ali, né? Totalmente.
E de sociedade para sociedade também, né? Uma coisa que te dá medo pode não me dar. Você não tem o mesmo background cultural que eu tenho. Sim. Então imagina isso elevado a uma escala de cidade. Cidade de Curitiba tem medo da loira do cemitério. Guarapuava, será que tem loira do cemitério também ou não? Entende onde eu quero chegar? Então, sim, certos grupos da sociedade são influenciados por certos medos. Deixa eu até trazer um exemplo da dissertação que você deve ter lido, óbvio, e deve ter chamado a atenção. Um negrinho de uma perna só e de capuz vermelho fumando cachimbo, talvez dê muito medo para uma aldeia do interior de Goiás. Será que vai fazer o mesmo medo o Saci Pererê para algumas tribos de tibetanos, sei lá, de indianos? Não vai ter a mesma carga. Então, cada cultura tem o medo que lhe apetece. Né? Aqui em São Paulo tem o maior medo aqui, é 2 homens numa moto. Aí, cara. Você tá na rua à noite, tá 2 caras numa moto, você já... É uma figura folclórica já de São Paulo. Quase uma figura folclórica. Se eu olho para trás, aqui em Curitiba, se eu olho para trás na rua e vejo 2 caras numa moto... Total, né? Total. Então, essa é a diferença de certos grupos terem medo de alguma coisa e outros grupos não. E é o que acontece com o cinema. Orientais têm medo de certas coisas inerentes à cultura deles, e nós, ocidentais, temos medo de outras coisas inerentes à nossa cultura. E talvez, por isso, esse cinema chamado J-Horror, né, também chame tanta atenção de alguns ocidentais, assim, né? Tipo, puta, olha o que eles têm medo lá, né? E aí a gente também tem uma questão também. Vamos ver se a gente tem medo disso aqui também? Vamos fazer. E veio. E funcionou. Mas a questão é, o que seria esse J-Horror? E mais, né? Tipo, falar de horror, assim, até uma parada que eu fiquei pensando depois de ler a tese do professor, não seria uma visão eurocêntrica de analisar a coisa e reducionista, assim? Porque afinal, o que a gente vai ver aqui, o professor até adiantou, né? Não é só J-Horror, né? Tem outros países horror também, né? Pois é, tem Chai Horror, tem Thai Horror, tem K-Horror, tem... Nossa! Mas isso acontece também com várias outras coisas, né? Como o Japão ele é uma potência econômica, né? Ele sempre foi mais conhecido culturalmente no exterior, então você tem sempre a prevalência do que veio do Japão. Então, por exemplo, hoje em dia está tendo uma treta que tem aquelas novelinhas coreanas e tal, que o pessoal usa a expressão japonesa dorama, que vem de drama. Eles chamam as novelinhas coreanas de dorama, aí os coreanos ficam putaços, porque, pô, não é dorama, é K-drama. Não quer que chame de dorama, quer que chame de K-drama. É o K-drama, não é o dorama. Exatamente, é a mesma coisa com mangá, porque assim, mangá é bem, a estética mangá, ela cresceu, ficou popular e tal, mas, por exemplo, os quadrinhos, os mangás coreanos não são mangás, eles são manhwa. E o chinês tem um outro nome, que é man alguma coisa também. Então, assim, essa questão, os japoneses sempre estão prevalecendo. Assim. E a gente aqui no Ocidente nivela tudo. A gente chama tudo de dorama. Mas... A gente chama tudo de mangá. A gente chama tudo de anime. E não é. Eles têm... cada uma dessas categorias tem subcategorias. Sim. Tem o shounen, tem o seinen, tem os de harem, tem os dorama. Então, não é simplesmente anime. Tem o seu nicho específico, tem a sua subcategoria muito bem definida ali. Eu faria uma crítica aqui, tá? Vocês podem discordar também. Até um caráter um tanto mais anti-imperialista, assim. Porque o Japão, ele também tem essa questão que ele sempre foi uma potência imperialista, né? Ali no Oriente, tá ligado? De uma forma ou de outra, ele espalhava seus tentáculos aí, né? Imperialistas nos outros países, assim. A China sofreu bastante com isso, outros países também sofreram. E aí, talvez por isso, assim, a gente olhe pra lá e veja o Japão, né? Também porque tem esse viés, a gente é muito americanizado, né? Também, estadunidensizado, assim. A gente vê Hollywood e a gente pega essas lentes hollywoodianas e enxerga o mundo também, de alguma forma, né? E aí a gente olha, sei lá, pra África e a maioria da galera vê um país, né? Tipo, a África como um país. A gente olha pro Oriente, a gente vê Japão e outros países, assim, né? Então... A gente olha pro Oriente e só vê gente de olho puxado, ponto. E é isso pra gente, é isso. A gente é limitado a isso, cara. E agora tá mudando, porque com a ascensão da China, agora tem gente que quando vai falar de anime, fala que é desenho chinês. Pois é. Tá acontecendo isso, porque agora a ascensão da China é essa. Tá, mas só para fazer um paralelo aqui com o Brasil, pro pessoal de São Paulo, nós aí do Paraná, Santa Catarina, é tudo gaúcho, tá? Só saber. não é só nesse meio internacional que ocorre, não, né? Não, total. É o Nordeste, por exemplo, o Nordeste... Eu já fui chamada de gaúcha já umas 30 vezes aqui em São Paulo.
Eu sou Pois de é, Ponta né? Pois é. Grossa, eu sou de Ponta Grossa. Nada a ver, né? Bem longe. Né? De São Paulo para baixo é tudo gaúcho, né? É tudo gaúcho. Passou do Tararé e do Paranapanema, é tudo gaúcho. Tudo gaúcho. Então, é essas lentes, né? E aí a galera pode falar assim, mas o que que tem, né? Tipo, é só um nome, a gente só adequa o termo. Mas não, esconde essa visão até meio preconceituosa, né? De olhar pra lá e falar, tudo a mesma coisa. Foda-se as diferenças, né, culturais, É, é, assim. é exatamente como a gente chamar todo cinema, já que a gente está falando aqui, todo cinema gótico ou expressionista, de cinema alemão. Não é só a Alemanha que produz cinema expressionista, por amor de Deus. Sim. Né? É a mesma coisa que a gente ser tapado a esse ponto, assim, de não diferenciação de. Porra, não é nem de linhas de raciocínio, é de nacionalidade dos troços Nacionalidade mesmo, mesmo, claro, né? basicamente. É que é foda, né? Porque daí a gente fica meio puto, assim, quando pergunta se a gente é mexicano, né? Se a gente fala espanhol e A tal, gente é né? E mexicano. aí a gente olha pra lá e fala, não, é tudo J-horror, assim, né? E a linguagem tem essa questão também instrumental de política, né? De poder, assim, né? Então, puta, você ficar chamando a coisa, você acaba perpetuando essa visão de mundo também, né? Eu Ah, acho, assim, claro, né? se eu exporto minha cultura para você, é claro que eu vou sair beneficiado. Isso é óbvio. Né? Claro. Então é isso, assim. Queria fazer só essa introdução, assim, mesmo para a gente entrar agora num bloco mais teórico mesmo, assim, para a gente entender esses conceitos, então, que a gente tá falando, né? Afinal, talvez muita gente aqui nem saiba o que a gente tá falando de J-horror, né? Tipo, o que é isso e tal, né? Então, nesse bloco eu queria fazer mais uma parte teórica para a gente balizar os nossos conhecimentos, assim, até com a audiência e tudo mais, para a gente saber do que a gente tá falando, né? E aí a minha primeira pergunta nesse sentido é: quais as raízes históricas e referenciais do J-horror? O que eu quero dizer com isso? Da onde veio o J-horror, né? Em primeiro lugar, o que é o J-horror, né? Horror japonês seria a tradução literal, né? Quais as raízes, assim, da onde veio esse cinema de horror, assim, né? Considerado o primeiro filme deste movimento estético novo, é o Chamado, desculpa, a versão oriental do Chamado. Isto é de 98, e a partir dali, todos os filmes de terror que foram produzidos no Oriente, incrivelmente, têm as mesmas características. Todos eles têm alguns elementos de cunho físico presentes nos filmes. Todos eles tratam de interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, mas essa história toda não é bem em 98 que começa. É há muito, muito tempo, no período Edo do Japão. Assim, estes filmes de J-horror se originam do Kaidan, que são histórias populares do período Edo, e da parte estética dos teatros No e do teatro Kabuki. Então, assim, são filmes esteticamente bem comprometidos com uma linguagem e que contam histórias pavorosas. E muito além disso, eu não sei se vale a pena numa conversa assim. Mas, assim, Não, mas é só para mostrar que... esteticamente, então, para a gente se localizar esteticamente, fazem partes destes J-horror: O Chamado, O Grito, Água Negra, O Olho. Todos esses filmes que são meio esverdeados, assim, são partes desta nova corrente de pensamento. Fazem parte desta proposta estética e de enredo diferenciados. Basicamente isso, Valdir. Entendi. Não, é só pra gente entender também, porque, assim, nada vem do nada, né? Tá ligado? Assim, É, é foda a gente pensar isso, assim. Eu mesmo, às vezes, tinha uma pira de, tipo, puta, o diretor, idealizador, assim, que sozinho fez a obra máxima lá, né? não, é que assim, o Japão também tem uma coisa meio esquisita de não só quanto a filmes de terror, mas culturalmente eles são isolados. Toda a influência que tem no Japão ou é mínima vinda de fora, ou é tudo autogerada. Eles mesmos se auto-influenciam. Então a gente não consegue comparar, tem coisas que a gente não consegue comparar culturalmente, fazer um paralelo do Japão e do Ocidente, porque o Ocidente tem Uhum. influência de todo o resto do mundo. E o Japão, E, também por ser uma ilha, mas quanto à mentalidade mesmo deles, eles se ilharam ali e se deixaram influenciar muito pouco
troco por culturas e coisas externas. Por isso que eles tiveram tanta dificuldade em rever a sua própria situação no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então imagina, você orgulhoso por ser japonês ou por pertencer àquela cultura, leva uma paulada, tem que baixar a cabeça e precisa aprender a conviver com os externos agora. Senão você se afunda, senão você se acaba. E o Japão, a gente sabe que é uma puta potência. Com força eles passaram por cima disso, mastigaram e engoliram o próprio orgulho, porque a gente sabe que o povo japonês é um povo bastante orgulhoso, principalmente culturalmente, quando diz respeito às origens e tradições, assim. E isso é muito bacana, eu invejo esse tipo de coisa. Só que eles precisaram, à força, aprender a conviver com esta troca do exterior para dentro do Japão. Eles foram meio que forçados a isso. Os Estados Unidos, né? É, Tiveram aquele período do shogunato Tokugawa, que mais ou menos uns 300 e tantos anos. cara, O Japão é ficou isolado, bastante tempo. né? O único comércio que havia era com a Holanda, numa ilhazinha lá, e com Portugal durante um período. Depois os portugueses quiseram enfiar o cristianismo lá dentro. Aí teve toda uma perseguição aos cristãos, mandaram os portugueses embora. Falaram, não, os holandeses até pode. Aí fizeram comércio com os holandeses num ponto específico, uma ilha artificial esse isolamento. em Yokohama, e ficou. Aí chegou o tal do Commodore Perry, né, que eram os americanos com seus famosos navios negros, né, apoiados pelos políticos do Meiji, né, que queriam o Japão modernizado. Então, até 1800 e alguma coisa, o Japão era feudal, né? Aí chegou lá os caras bombardeando Tóquio, bombardeando, e os japoneses falaram, o que a gente vai fazer quando sair canhão? O que é isso, né? E os caras com espada lá, pô, ferrou, né? E aí tiveram que aceitar a primeira derrota, a primeira humilhação, né? Mas o orgulho permaneceu, né? Aí chegou a Segunda Guerra, aí a segunda humilhação. De novo, a segunda paulada, sim. Eu gosto muito de mangá de terror, e tem alguns mangás de terror que justamente são feitos, eles abordam, é mais gore do que terror, eu não sei, eu fico meio em dúvida, mas tem vários que eles abordam justamente esse período que os americanos recém invadiram e estão no comando do país. Então tem uns mangás bem pesadérrimos, assim. Um período específico, assim? Tem um Suehiro Maru, que ele trata bastante disso. Então tem algumas obras dele que se passam nesse momento. O povo está com fome, daí tem os soldados americanos, eles sempre retratam. Cara. Diga de novo o nome do cara. Suehiro Maru. Se quiser, eu te passo depois, certinho. Tem vários desses autores, assim. E tem esse Suehiro Maru, ele aborda bem esse ponto da ocupação americana, os japoneses se humilhando por comida, sendo tratados igual lixo e tudo mais. Aquilo que eles fizeram com os coreanos e com os chineses. Aí eles passando por isso. Então é bem interessante. Mas é isso, né? Veja como o horror também é perspectiva, né? Enquanto o Japão fazia isso com outros povos, era uma história umas épicas, assim, né? De conquista do Império Japonês. É assunto proibido, né? Isso, a partir do momento que eles tomam a surra, né? Daí é tipo, puta, é um terror, é o horror, né? A miséria, mano. Enfim, é cabuloso pensar nisso aí também, né? A minha segunda pergunta seria, né, tipo, qual filme inaugurou essa tradição mesmo, assim? Mas o professor já comentou, né? Foi o Grito ou o Chamado que o professor tinha falado? O Chamado. O Chamado. O Chamado é o Ringu, né? O segundo Ringu. O segundo, para firmar bem a linguagem e do mesmo diretor, é o Água Negra. Eu não vi esse, mas eu vi o trailer e é cabuloso, hein? Caralho. A versão ocidental do Água Negra é com a... Puta, fugiu agora, me ajuda a lembrar. Eu não sei quem é. Eu já lembro. Jéssica Alba. Não é, cara. Esse não é o o olho. E desculpa, o olho com a Jéssica Alba. O Água Negra com a Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, isso. E eu acredito que seja quase tão assustador quanto a versão oriental. Veja, quando os Estados Unidos, ou a escola hollywoodiana, vamos chamar assim, quando a escola hollywoodiana compra estes títulos, não é para mudar a linguagem, porque eles compram esses títulos exatamente pela linguagem. Então eles dão um jeito, fazem o que for para continuar visualmente parecido com o original. Cara, se não me engano, o Água Negra é de um diretor brasileiro. Isso. Padilha. Não é o Padilha, é o Walter Salles. Salles, isso. Walter Salles. Então, eu acho que ele até conseguiu espelhar a linguagem do original. Claro, com menos olhos puxados no elenco, óbvio. Mas eu acho que cumpriu, cara. Eu acho que conseguiu cumprir. Já o cinema brasileiro, cara, o cinema brasileiro também tem J-horror, sabia?
Não sabia. É um filme chamado O Rastro. O Rastro. O Rastro. Tem um elenco bacana e, olha só, ele tem todos os elementos que tem qualquer terror oriental. É tudo esverdeado, a história é esquisita, elementos como criança, como cabelo, como água, como elevador, fotografia, tá tudo ali. Ok, beleza, tá tudo, mas não sei, cara, não conseguiu chegar lá. Acho absurdamente válida a tentativa. Nossa, Acho até a estética válido. da capa, a fonte que usaram para escrever o título do filme é igualzinha do É. Ringu. Cara, é um elenco pesadíssimo, hein? Cláudia Abreu, Leandra Leal, Rafael Cardoso. Isso. O Rastro é verdade, cara. Olha aqui, eu tô vendo os frames mesmo, esverdeado, azulado. É. O esverdeado, o azulado é um dos elementos que compõem o que eu, na dissertação, o que eu chamo de novíssima escola oriental de cinema. Eu proponho deixar de chamar esse tipo de filme de simplesmente J-horror. Boa, então eu já vou emendar minha próxima pergunta aí, então, professor. Mande. Por que então novíssima escola oriental e não J-horror? E o que seria essa novíssima escola oriental? Bom, não sendo não J-horror, tá, eu tenho um filme chinês que é igual. Por que eu não posso chamar de Chai horror, então? A minha proposta, na verdade, é chamar esses terror oriental de novíssima escola oriental de cinema, porque eu acho que deturpa ou generaliza ou inferioriza, na verdade, os outros países que produzem esse tipo de coisa que não sejam o Japão. Porque daí, imagina assim, o Brasil surgiu com uma nova linguagem cinematográfica, seja qual for. É uma coisa de exemplo, assim. Ok, Brasil, cinema brasileiro. Sei lá, vamos chamar de cinema brasileiro de caixa. Oh, o Brasil tem o cinema brasileiro de caixa, putz, que bacana, tal. Aí nossos irmãos argentinos também resolvem fazer com a mesma linguagem. Já não é cinema brasileiro de caixa, daí é cinema argentino de caixa. Colômbia, Venezuela, Equador, todo mundo aqui na América do Sul resolve fazer cinema brasileiro de caixa. Só que daí eu tenho o cinema venezuelano de caixa, eu tenho o cinema chileno de caixa. E eu não posso chamar aquilo de cinema brasileiro de caixa porque, eles não falam português. 2, a cultura local deles lá é diferente. Enfim, coisa assim. Até que alguém resolva chamar, bom, se a gente tem então um cinema de caixa, um cinema brasileiro de caixa, um cinema argentino de caixa, chileno de caixa. Vamos chamar isso tudo, então? Vamos definir uma escola dizendo que é cinema sul-americano de caixa. Pronto, perfeito. Aí eu posso chamar cinema sul-americano de caixa para o argentino, para o brasileiro, para o venezuelano, para o chileno, para o uruguaio. Eu sei que é uma coisa esquisita, assim, mas é uma simples questão de nomenclatura. Eu não posso chamar um filme tailandês de J-horror, entende isso? Eu posso chamar de novíssima escola oriental. Aí sim, aí eu acho que engloba todas aquelas culturas ali mais orientais, e sem perder identidade de cada um. Ah, isso aqui é novíssima escola oriental? Sim, é um J-horror. Ou então, sim, é um Chai horror. Ou sim, é um terror vietnamita. Entendo. E é essa questão também de não diminuir, né? Os países que produzem, né? Tipo, Cara, eu não muito, gostaria que chamasse um filme de caixa brasileiro de filme argentino. né? Ah. E aí o professor comentou também da importância, né, desse debate, assim, né, de simplesmente não chamar só de J-horror, né, que é minimizar mesmo, né, os outros países, assim, e também trazer essa questão da escola, que eu acho importante também, né, tipo, entender como um movimento artístico que passa de fronteiras, né, nacionais também, né, tá ligado? Sim, Castells, a partir da década de 70, Castells já falava da globalização, de queda de fronteiras e coisa assim, e que é uma coisa que a gente está vivendo hoje, nossa, cara, torto e direito. Eu, aqui em Curitiba, eu tenho acesso a lançamentos da Mongólia. Não sei se a Mongólia tem alguma coisa expressiva assim de cinema, nunca procurei, mas eu tenho acesso a filmes da Mongólia. Quando que isso... Cara, gente, vocês podem cair no momento daquele no meu tempo. Mas assim, de 92 a 95, quando eu fazia faculdade, eu sou da turma de 95 da PUC, para a gente assistir alguma coisa mais underground ou marginal, era se alguém
conhecia um amigo de um primo que tinha uma VHS que tinha copiado de um canal alternativo que tinha passado de madrugada. Era assim. Assim eu assisti Cronenberg durante a faculdade. Assim eu assisti um monte de giallo italiano. Giallo são filme B italiano. Giallo é amarelo e eles chamam de filmes giallo porque são de baixo orçamento, é filme de detetive, e os livros nos quais eles eram baseados eram de papel amarelo, amarelado, de baixa qualidade. É por isso que esses filmes se chamam de giallo. Enfim, foi assim, conseguindo VHS daqui e dali, que eu assisti um monte de filme giallo na faculdade. Caralho, cara, não existia YouTube naquela época, não existia Netflix. Cara, mal e mal existia locadora. A globalização é um puta benefício para esse tipo de coisa, cara. Ok, que Total, né? a gente tem as coisas de pirataria, coisa assim, mas fora isso, estamos vivendo num mundo privilegiado, cara. A gente tem acesso a isso. Acesso. Eu tenho minhas críticas aí ao modo como essa globalização é feita, né? Tipo assim, de cima para baixo dos países desenvolvidos e tal, assim, tem muito mais McDonald's do que, né? Mas daí já não é um assunto só para cinema. Isso, daí né? vocês têm que chamar um sociólogo ou uma coisa assim. Mas realmente nessa questão de Geógrafo. Aí, a Melina aí, É que eu sou geógrafo, por isso que eu tô falando isso. Perfeito, cara. Já temos alguém para dar um sustento pra gente, cara. Mas, professor, você falando isso, eu lembrei que na década de... Eu tenho 40 anos, tá? Então, assim, também não sou novinha. Nos anos 90, eu conseguia assistir Dragon Ball e tal, que não tinha vindo pro Brasil ainda, o tal do Dragon Ball GT, e eu conseguia uns anime, tudo com um amigo que morava no Japão, e aí tinha algum irmão que era amigo meu, que daí gravava, mandava os VHS, então eu assisti Dragon Ball GT, que ninguém nunca tinha visto, inteiro em japonês, não entendi porra nenhuma. Quer dizer, alguma coisinha eu entendi, mas eu assisti tudo antes. E aqui no Brasil, você conseguia anime de uma única forma, era através de uns grupos que vendiam VHS, você mandava dinheiro para os caras por carta, e os caras mandavam por correio os VHS para ti. Então eu vi Valdir, quantas vezes você acha que eu já tinha pensado várias vezes em pedir para fazer cópia VHS, Melina, de episódios do Ultra Seven? Nossa. Cara, mas isso lá no fim dos anos 90, né? Falei, cara, eu preciso de uma VHS com os episódios do Ultra Seven, meu Deus do céu, cara. Era assim mesmo, Melina, era assim mesmo. Pensar que muita gente que vai assistir nem sabe o que é uma VHS. Não pensa, VHS. Não sabe mesmo, cara. VHS era um aparato antiquadíssimo, assim, de se fazer cinema. Tá? Você colocava ali, não tinha streaming, não tinha torrent, não tinha porra nenhuma. Você tinha que ir na locadora, você tinha que fazer esses BO. Esse lance de gravar e vender em VHS é a primeira pirataria, né? Isso aí mesmo, né? A pirataria analógica, né? Pirataria analógica, exatamente, cara. Aqui no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, hoje em dia você vê DVD, né? De material que não foi lançado oficialmente no Brasil, mas eles vendem também, uns que já foi lançado oficialmente, tem direito, mas antigamente, o pessoal que é daqui me fala que você ia lá, você comprava VHS, então você via VHS de filme de samurai, cinema de Yakuza, que tem muito, é muito comum o filme de Yakuza, né? Então você só conseguia VHS, assim, depois foi mudando, vai mudando a mídia, os caras vão mudando. Na minha época já era DVD mesmo, 3x10. 3x10. Na nossa época era VHS, cara. E o problema da VHS era quando você fazia cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, daí ia ficando... Cara, porque no DVD é digital, você não perde informação, você não perde informação. No VHS, não, você fisicamente lê o cabeçote, fisicamente raspa na fita para tirar a informação dali, para conseguir ler aquela informação. Então, uma passada,
passada, ok. Mais uma passada, ok. Na terceira, você já, putz, essa cópia já não tá tão boa assim. Já. No E num DVD e filme no de terror, CD. isso pode virar até uma feature, né? Pô, olha só, olha esse filme, Cara, olha esse imagina. Isso efeito, aqui, olha não, esse isso aqui é efeito, uma né? cópia da 13ª geração do filme. Não, esse filme tem uns efeitos especiais diferentes. Aspas, Linguagem assim. diferenciada. Efeito analógico mesmo, efeito prático, né? Na hora de Bem isso, copiar. bem isso. Só encaminhando então para o segundo bloco aqui, para a gente falar então justamente sobre as características dessa novíssima escola oriental, né, de cinema. Porque na tese o professor elenca algumas que tornam essa escola particular, né, que faz dela uma escola de fato, assim, né, que são os elementos do medo. E aí queria saber quais são eles, né? Eu elenquei eles aqui na nossa pauta para a gente ter e tal, e aí abri para o professor explicar, né, de fato quais são eles, assim. Tá, então assim, como é que tudo começou? Quando eu me dei conta de que tinha mais de um elemento já no terceiro filme J-Horror que eu tava vendo, eu falei, será que é alguma referência da cultura deles lá, de que um filme tá fazendo de outro? Eu tava, não, mas não era. Aí, quanto mais eu assistia, mais eu via aquelas coisas pipocando. Na verdade, eu já assistia o filme procurando aqueles elementos. E estavam ali. Então, assim, o que delineia esta novíssima escola oriental, comumente chamado de Jay, mas que a gente está vendo que não é só Jay, que tem um monte de coisa ali. Bom, a primeira coisa de tudo é quanto ao roteiro, quanto à história. Todos os filmes dessa novíssima escola falam sobre a interação do mundo espiritual com o mundo físico. Sejam maldições, sejam possessões, sejam assombrações, tudo tem espírito. Ok, é o lado religioso deles lá, que zen budista, que fala bem alto. Reencarnacionista e coisa assim e tal. A segunda coisa que chama atenção, aí a gente já cai para o lado estético do material. A segunda coisa que chama atenção é que todos eles têm a palheta de cores mexida. Eles são esfriados cromaticamente. Então, eles são ou azuis esverdeados ou verde azulados, conforme você olha. Eles são meio muted, eles são meio apagados. São materiais meio lavados. E o interessante é que são sempre para as cores mais frias. Tá, aí vem os objetos de Falcão e Soares chamaram, num artigo deles, chamaram de objetos condutores de pânico ou pavor. E concordo absolutamente com isso. Algumas coisas, então, que a gente vê em todos os materiais orientais de terror. A gente vê criança. Oriental adora criança para meter medo na gente, cara. Cabelo comprido e preto. Você nunca vai ver uma loira do cemitério num filme de terror oriental. Aliás, cabelo, para a cultura oriental, cabelo é uma coisa bem sui generis, assim. Outra coisa que a gente vê muito nos filmes de terror oriental é água. A água está presente em todos os filmes, seja numa chuva exagerada ou dentro do contexto mesmo, com alguém tendo alucinações com um copo d'água ou algo parecido com isso. A questão da água é uma parada que me pegou, assim, né? Tipo, puta, água, cara. Tipo, caralho, foda. Água é condutor universal. Conduz o que quer que seja para pro lado que você quiser. Pro bem e pro mal, né? Pro bem ou pro mal, cara. Fato. E eles usam isso geralmente pro mal. Outra coisa muito presente nos filmes são fotografias. Em todos os filmes a gente vê fotografia, uma hora ou outra. Vejam, esses elementos que a gente está elencando aqui aparecem nos filmes, façam eles parte do enredo ou não, façam parte eles da história que está sendo contada ou não, tá ali o elemento. Às vezes quase subliminarmente, mas tá ali no cantinho com a criança mexendo num carrinho. Essa criança precisava estar ali segundo o enredo? Não. Mas, porra, por que puseram ali? Para ajudar a fazer medo. Para você subliminarmente já não ter consciência, mas saber que já tem alguma coisa esquisita aí. E criança bota medo mesmo. Criança E bota medo na gente, cara. Ainda mais essas crianças que os caras usam ali, cabulosa, velho, viu? É cabreiro demais, velho. Eu não sei se é porque, tipo, distorpe a inocência da criança, assim. É exatamente por isso, cara. Pra gente, pros ocidentais, pô, uma criança, o que uma criança representa pra gente? Pureza, cara. Ou se a gente for mais a fundo, um começo novo, esperança, uma geração nova vindo, inocência da criança. Caralho, pra eles não, cara. Pra eles aquele troço é do mal. Tanto é
que quando eles mostram um filme desse pra gente, a gente também acredita que aquela criança é do mal. E a gente não deveria ter medo de um chumaço de cabelo e de um copo d'água. Mas a gente tem, e o pior de tudo, os orientais entenderam isso e usam isso nos filmes. Essa que é a pegada. Tem bastante elevador também em filme de terror. Tem um filme da década de 80, antes ainda desta novíssima escola oriental, chamado Tetsuo, o Homem de Ferro. É um filme dos anos 80, japonês, de baixíssima qualidade, foi rodado em 16mm, preto e branco, é tudo estourado, é tudo granulado, que conta a história de um cara que tem as partes do corpo substituídas por partes de metal por circuitos elétricos, mas é uma mudança gradual, ele não é transformado de uma vez só. A transformação, essa troca, é gradual, cara. Isso mostra o medo que o Japão tem, ou, na verdade, que a nossa sociedade deveria ter, de uma dependência muito grande de aparatos eletroeletrônicos. A gente, quando eu digo a gente, eu não me incluo, porque eu não tenho celular, você sabe disso. Mas a sociedade se tornou muito dependente deste aparelho que hoje a gente pode carregar no bolso. Veja, se por algum motivo hoje você não consegue usar teu celular hoje, quebrou, acabou a bateria, você derrubou na privada, sei lá, por algum motivo hoje você não vai conseguir usar teu celular. Você não consegue fazer ligação nem receber ligação. Você não consegue checar e-mail. Você não consegue fazer conta. Você não consegue ver fotografia. Você não consegue passar roupa, não consegue estourar pipoca, não consegue. Você vira refém do troço, cara. Então, essa é minha rusga. Na verdade, não tenho absolutamente nada contra tecnologia. Amo tecnologia, adoro tecnologia. Minha rusga é com essa dependência atual da sociedade de um aparelho celular. É só isso. Mas adoro tecnologia. Adoro eu, sem ter uma moviola, poder editar materiais em casa. Adoro isso. Não, e inclusive tava batendo um papo aí com o pessoal e a gente foi gravar um negócio assim, né? E aí o cara setou o celular dele lá, 4K, 24 FPS, assim. Eu falei, caralho, cara, uma câmera 4K no bolso, entendeu? O que é, tipo, 10 anos atrás, tipo, era impensável, assim, tá ligado? Valdir, Puta. existe uma corrente no cinema contemporâneo. Eu sei que teve aula comigo, você deve lembrar disso. Se não lembrar, eu vou te crucificar. Chamado cinema de bolso. O cinema de bolso é um movimento de cineastas, não só brasileiros, mas no mundo inteiro, que defende que hoje qualquer um que tem um celular é potencialmente um cineasta, porque o sistema de captação, que era o que antigamente mais era necessário num âmbito audiovisual, era a câmera. Hoje você tem uma câmera zilhões de vezes melhor no bolso, cara, à tua disposição. Então, essa é a principal bandeira dos cinemistas de bolso. Cada um que tem um celular é um cineasta em potencial. E, nossa, cara, a gente tem um monte de exemplos de cineastas consagrados, macaco velho já, fazendo cinema de bolso, captando imagem com celular. E não é por isso que o troço é desmerecido. Pô, tem troço ali que fica lindo. A linguagem audiovisual é a mesma, cara. Vai de você saber usar ela para o meio que você quer priorizar para conduzir teu material até teu público. Total, né? Até estavam falando lá, eu lembrei daí do Soderbergh, né? Que gravou um filme massa, assim, e depois foi fazer um filme no iPhone, né? Tá Isso. Sabe qual é? E é isso, eu acho que todo mundo tem a potencialidade, né, de ser cineasta. Potencial, cara, claro. A questão é dominar a linguagem, né? Aliás, os cinemistas de bolso, os mais raiz, assim, eles até dizem que não gostam muito desses telefones mais novos, porque dizem que a câmera é muito boa para a proposta de linguagem que eles querem. Puritanos, claro, puritanismo, exacerbado, coisa assim e tal. Mas tem gente que defende isso. Ok, beleza, perfeito, vai lá. Mas essa questão também,
eu acho, né? De, tipo, todo mundo tem a potencialidade de ser cineastas, tem que só dominar a linguagem, né? Saber contar uma boa história audiovisual, né? Que é o que essa galera do J-Horror faz muito bem, né? Que é, Faz tipo, muito bem. Quando você domina a linguagem, cara, você pode contar qualquer história para qualquer plateia. e eu acho que é por isso, talvez, que, tipo, esse cinema ultrapassou essas fronteiras e Hollywood viu uma mina de dinheiro ali, né? Porque, Pois é, cara. primeiro porque tava dando dinheiro, né? Tipo assim, em primeiro lugar, Inegável, Hollywood, né? inegável, sim. Em primeiro lugar, Hollywood é uma empresa, né? Várias, na verdade, né? Mas um grande Vários, negócio. né? E em segundo lugar, porque, tipo, só fez dinheiro porque essa galera conseguiu pegar esses elementos que, tipo assim, puta, elevador, beleza, é cabeiro ficar preso no elevador, né? Tipo, cair do elevador, assim, dá medo pra caralho, né? Mas telefone, velho, tá ligado? Tipo, o que o professor comentou, a gente hoje tá viciado no celular, Mas puta, veja, o telefone não é o celular que eles têm nos filmes. É simplesmente telefone fixo. Por quê? O telefone pressupõe, olha só a viagem do troço, cara. O telefone pressupõe você falar com alguém que não está ali. Você está falando com alguém que está fora da tua visão, fora do teu alcance de grito. Você está falando com alguém invisível. Você não está vendo este alguém. Você está falando com uma pessoa que não está ali. Essa é a pegada do telefone para os orientais. Entende isso? Assim como o elevador. Se falou do elevador. O problema deles com o elevador não é ficar preso no elevador. É que o elevador é uma coisa que representa, para o ser humano normal, representa uma mudança de planos. A gente vive numa bidimensionalidade. Queira ou não, goste ou não, nós somos seres bidimensionais. Por quê? Porque a gente anda sempre sobre uma superfície. Ok, a gente sobe escada, mas a gente está ligado ao degrau. A gente passa por baixo de viaduto, beleza, a gente passa por cima de viaduto, mas a gente está sempre em contato com o chão. Peixes não têm este problema, entendem isso? Peixe pode ir para cima, para baixo, para os lados, para frente e para trás. A gente não, a gente só vai para frente, para trás e para os lados. A gente não vai para cima como peixe ou como passarinho. Passarinho é tridimensional também. É ser tridimensional, eu estou dizendo, locomover-se tridimensionalmente. Isso que eu quero dizer. O passarinho é tridimensional. Peixe é tridimensional. Qualquer coisa que voa é tridimensional. A gente não, a gente está sempre grudado no chão, cara. E o elevador aparenta tirar a gente de um plano, ou seja, de uma realidade, e levar para outra. Mas a gente está sempre grudado no chão. O elevador dá essa impressão para a gente. É por isso que merdarada de filme acontece sempre em elevador. Os maiores sustos que você leva em filme são com elevador. desafiando Cadáveres. essa ordem natural, né, dos planos. É a nossa ordem natural. E daí vem um elevador e tira esta ordem, leva a gente para outro plano, deixa a gente em outro plano. É essa a pegada. Tá errado. Né, tem uma pegadinha do Silvio Santos que ficou famosa no mundo inteiro, que eles Hã? fizeram um lance num elevador, e aí do nada aparece uma guria, assim, apaga a luz, pisca a luz do elevador, tá todo mundo de boa lá, a pessoa tá de boa, do nada aparece uma guria estilo Sadako, assim, com aquele cabelão, assim, preto, assim, né, Caralho, meu, cara. cobrindo o rosto, assim, no canto. E pegou essa pegadinha, ficou famosa no mundo inteiro. Eu vi uns gringos no meu Facebook compartilhando, porque realmente é o elevador. Eu moro no Macabro, terceiro né? andar aqui, mas dá um cagacinho, assim, sabe? Pô, essa porra caiu. Eu tô Não, sozinha nesse negócio aqui. Se eu escutar uma voz aqui falar no meu ouvido, né? Cara, imagina. Imagina. Cara, tem uma cena se não me engano, é o olho. Tem uma cena de um cadáver deformado flutuando dentro de um elevador, cara. Que, olhe, eu vou te contar uma coisa. Eu vi É, esse. é, Eu vi. Cara, É é uma massa, cena cara. muito bem feita, muito bem resolvida, mas, porra, tá ali o cadáver deformado flutuando dentro do elevador, cara. caralho, E daí você Podia não estar tem em pra onde outro lugar, não correr. podia estar em outro lugar? Podia, mas aí não ia surtir o efeito que surte por causa do elevador. Essa que é a questão da coisa. Eu sei que não é bem o tema, assim, mas eu queria fazer um comentário, que eu sou geógrafa, mas eu sou game designer, né? Os jogos japoneses de terror têm todos esses elementos aí. Tem um jogo, uma franquia chamada Fatal Frame, que é basicamente isso. Duas Fatal meninas Frame, gêmeas, sim, né? Fatal Frame. Então, você tem lá uma câmera Killian Camera, que você fotografa espíritos, e tem tudo isso, verde azulado, criança, tem telefone, tudo isso, Tem assim, água. a água, Ó, tá então é vendo, bem cara? comum, é bem comum. Eu amo jogos de terror japonês por causa disso. é foda, né? E é louco como, tipo, esses elementos, assim, que, puta, alguns até dão medo pra gente aqui, outros não, mas, tipo, eles são
são culturais também, né? E são São, apropriados, assim, são por basicamente esse culturais. e eu acho, assim, na minha visão, tá? Daí, não sei também, mas principalmente essa questão espiritual, assim, né? Porque as outras coisas são meio que, tipo, ligação para esse plano espiritual, assim, né? Você falou do elevador, sai daqui, vai para um plano espiritual, a água conduz para esse plano espiritual, o telefone é o contato direto com esse mundo espiritual, você não tá Quer vendo dizer, a um pessoa. mundo que a gente não vê, né? Tem alguém É, falando no teu ouvido ali, você não está vendo. total. E a fotografia que mostra coisas que você não tá vendo também, né? Isso é cabulosíssimo, velho. Todos eles são elementos muito presentes nos filmes. Muito, muito presentes, cara. Pegou um filme de terror oriental, cara, faz uma tabelinha, faça um bolão, de verdade, faça um bolão. Sim. Em quantos daqueles elementos você vai fazer xizinho? E tem uma coisa também que dizem, né, que as crianças e os animais, eles veem espíritos, né? Então, assim, é muito comum também você ver cachorro, em filmes assim, você Gato, vê cachorro, gato, animal assim, vê o espírito, ou criança vê alguma coisa. criança. Eu vi um filme esse final de semana que é A Vila da Floresta Suicida. Filme horrível, muito ruim, muito ruim. Mas é um J. Horror, né? Enfim, né? Do Novíssima Escola Oriental. E tem lá Diga de novo, pô, vou é, anotar isso para procurar, claro. A Vila da Floresta, é, o quê? A Vila da Floresta dos Suicidas, que tem aquela floresta de Aokigahara no Sim, Japão, né? Que é sim. famosíssima e tal, enfim. Já fizeram alguns filmes sobre lá e tem esse filme que é a Vila da Floresta dos Suicidas, algo assim. E tu vê lá, tipo, esse animal tá rosnando por nada, é bem essa coisa, né? E uma outra coisa que eu acho Por assim, nada ou por que a gente acha que é nada, né? isso é muito foda, né? Isso é que E é essa macabro. questão do shintoísmo também, né? Os japoneses ele tem o budismo e o shintoísmo, né? Eles seguem as duas religiões ao mesmo tempo. E o shintoísmo ele diz que, por exemplo, só de deuses e kamis, né? Que eles chamam kami, né? Que kami também é cabelo e também significa Aham. Deus, né? Eles falam que tem mais de 5.000 deuses e tal. Então eles têm uma vivência com o lado espiritual muito forte, os Sim. japoneses, né? Tem isso, né? É a Porque religiosidade deles, né? é, A gente ocidentalmente, a gente é cristão. Oriental, eles são reencarnacionistas, total. uhum. Então, sim, é uma diferença cultural bem forte e que acaba refletindo em todo o resto, né? Total, total. E esse lance do animais verem é foda, realmente, que às vezes os gatos. Você já viu que eles ficam parados olhando pra parede, Já, assim? já, eu tenho Tem uma dois aqui em gatinha casa, eu aqui. posso dar exemplos, eu A posso dar gente tem uma exemplos gatinha aqui que às vezes você entra no muito. banheiro, ela tá em cima da pia, parada, olhando pro espelho, assim. Isso aí é cabuloso, tá? Isso aí, Cara, só diga isso aí. Ou o cachorro que começa a latir pro nada, não tem porra nenhuma lá, e o cachorro latindo. Caralho! Cara, não, semana passada eu fui, semana retrasada, na verdade, eu fui para Lapa, fui para casa dos meus pais na Lapa e acabei trazendo uma máquina de costura que era da minha bisavó. Minha mãe acabou me dando há algum tempo, semana retrasada, só que eu consegui trazer ela aqui para Curitiba e instalei ela no outro quarto ali. Cada vez que eu passo e dou uma olhada para a máquina de costura velha ali, eu penso, cara, eu vi filme de terror japonês demais, cara. Aquelas Eu tô pedaleiras, assim. assustado com isso. Tu tá de boa lá, de repente escuta a pedaleira da máquina, assim. Mas, falei, cara, Caralho. eu assisti filme de terror japonês demais, cara, pra isso. E agora indo para um outro bloco aqui, assim, então, a gente falar de fato desses filmes, né, que são emblemáticos, assim, e mostrar como não é só no Japão que tem esses filmes com essas características que o professor comentou, né? O professor comentou que alguns filmes foram seminais para a fundação e o estabelecimento desse estilo de cinema, ou dessa escola de cinema, Uhum. e bem como pela sua popularização fora dos seus respectivos territórios nacionais, das suas fronteiras. Tanto que Hollywood fez vários remakes de vários deles, assim, né? Ah, tem um monte, cara, tem um monte. Mas vamos falar dos principais filmes, então, de diferentes países que formam a novíssima escola oriental, então. Eu separei alguns aqui e queria comentar com vocês, porque eu não vi todos, eu vi a minoria desses aqui, daí eu queria comentar sobre eles, assim. O primeiro deles, o professor comentou lá, do Chamado, né, que é japonês, de Aham. 1998, que tem remake hollywoodiano também, né, não lembro de quando é o remake do É de Chamado. 2000 e... Dois, alguma coisa assim? Mas o chamado eu não incluí na pesquisa porque eu achei.
Eu achei muita sacanagem, eu achei muita covardia pegar o primeiro filme dessa escola, dessa nova escola. Falei, não vou pegar o primeiro, porque daí vai ser muito fácil de bater, né? Deixei de pegar o chamado. Eu peguei o segundo deste mesmo diretor, que é o Água Negra, Água Negra, que que tem também tá na todas as lista aqui. características, que está na lista. Que é de 2002, né? O Água Negra. É. Mas o chamado eu acho ele muito cabuloso, velho. O chamado é o do telefone, né? Que toca e fala assim, mano, você tem 7 Você vai dias. morrer em 7 dias. Nossa, Caralho, eu cara, já aquilo teria me é muito cagado já. pavoroso. É o telefone te trazendo a mensagem de que você vai morrer. Entende isso? E aquela porra saindo da televisão vai se fuder, cara. Eu acho ela fofinha. Ela é Ah, kawaii. você sai Veja, fora, menina. veja, quando ela. Olhe só o momento, cara. Ela sai de um aparelho eletrônico. Um poço, não é? Que tá passando na TV água? Ela sai de um aparelho eletrônico no qual você estaria vendo algumas coisas que já não existem mais, teoricamente. Ela está vestida de roupa branca. Roupa branca também é um elemento muito forte nos filmes. Ou bata, ou roupa hospitalar, ou algo que o valha. Ela está saindo de um aparelho eletrônico, vestida daquele jeito, com o cabelo preto, escorrido, comprido, e ela tá trazendo muita água com ela, cara. Porra, Gabaritou, só gabaritou. nesta imagem a gente já tem um punhado de elementos aí, cara. E eles realmente estão certos, que dá medo mesmo essa porra. Dá medo, cara, dá medo. Essa história de dar medo sem precisar mostrar muita coisa, muita violência. O Hitchcock passeava muito bem por este limite de o que é violência e o que é a violência psicológica. Semana retrasada, eu dei um módulo sobre Hitchcock na faculdade e no fim da aula, uma das meninas veio falar comigo, professor, eu queria pedir desculpa pelo que aconteceu ali. Falei, cara, o que aconteceu? E eu não vi nada acontecendo. Ela falou, não, é que eu passei mal e quase tiveram de me tirar da sala, porque eu tenho síndrome de pânico com algumas coisas. Caralho. E esses trechos do Hitchcock que você mostrou foram o gatilho para isso. Eu quase tive de pedir para alguém me tirar da sala, queria pedir desculpa. Cara, terror psicológico faz isso com as pessoas, cara. Sim, E eu me cabuloso. assustei com ela. Eu falei, cara, por favor, a próxima vez que você vê que você vai ter uma crise, por favor, me fale, cara. Eu paro na hora aqui, abro a sala, vocês vão dar uma volta e coisa assim e tal. Me pegou de surpresa, mas para mostrar pra gente como, porra, medo no cinema funciona, cara. Funciona. E funciona bem pra caralho, né? Aí o professor comentou de outros filmes também que eu queria citar aqui. Água Negra, né? O professor comentou que falou que não pegou o primeiro, que é o chamado, pegou Água Negra, que também Peguei é Água Negra, cara. cabulosíssimo, hein? Você viu esse? Eu tenho Eu que vi, na assistir de verdade, novo. eu não assisti, eu peguei só o trailer. Eu sou cagão, né? Cara, Normalmente. se você é cagão, não assista sozinho, de verdade. E, como diz você, assista de dia com as luzes acesas. De preferência com alguma coisa para fazer depois. Depois, ocupar a Boa. Eu cabeça, né? preciso, vou sair, vou ali no supermercado comprar um não sei o que, pronto, já desbaratina. Põe a namorada pra ver junto. Ou isso. Não sei se nós vamos ter coragem. Coitado, tomava cada susto, nossa. Faz que nem a Melina, bota namorado pra ver junto. Cara. É, ué. Se agarra em alguma coisa ali. Não, mas é porque essa Água Negra, qual que é a história desse filme aí? Pelo que eu entendi, né? É uma mulher que ela vai para um apartamento novo, não é? Isso aí que ela tá separando. Assim, ela tá com uma carga psicológica muito pesada, que vejam, de novo, para a sociedade japonesa, tá? Para a sociedade na qual está inserida a ação. Ela está passando por uma separação, ela não tem dinheiro, ela tem que criar uma filha sozinha. Isso aí já configura uma carga de drama, uma carga de sofrimento psicológico já bastante grande. Se mudando da casa do marido, então ela e a filha precisam ir para algum lugar, não vão para baixo da ponte, alugam um apartamento, que é onde começa a acontecer todas as merdas com água. Então, assim, além do sofrimento psicológico,
da carga que a sociedade cobra da mulher, a gente ainda tem mais as merdas sobrenaturais acontecendo em volta dela. E, de novo, muito presentes, criança neste filme, água, claro, o nome do filme é Água Negra, cabelo, fotografia, roupas diferenciadas, enfim, tá tudo ali. E ainda mais o desequilíbrio emocional da mãe da menininha, né, cara? Não, cabuloso mesmo, né? E É. também quase gabarita também, né? Todos os elementos ali, né? Tem a Todos, água, todos os elementos estão ali, cara. Nossa. que é a água onde acontece várias cagadas também, tem a ver com água, né? Cara, tem uma hora que ela abre a torneira da cozinha, assim, com um copo. É um plano detalhe do copo e da torneira. Ela abre a torneira, assim, em cima do copo. Tem o plano detalhe do copo do lado, assim, cabelo sai junto com a água no copo. Bem foda, cara. Bem É. foda. Que massa. Outra Podia ser coisa que pior, podia assusta. ser água do Rio de Janeiro também, que vem com um monte de É, merda junto. Daí ia ser mais assustador, assim. Aqui do Tietê aqui, nossa. Então, a água do... cara. Não, mas enfim, né? Nesse Água Negra, outro ponto que assusta bastante, cara, é no apartamento em cima dela é que as coisas más acontecem, mas acaba reverberando no apartamento de baixo dela. Uhum. Uma das cenas mais pavorosas desse filme é quando ela olha para cima no teto e tem uma goteira no teto. Não, tem uma mancha de bolor, né, no teto, e no meio da mancha de bolor, assim, uma gotinha d'água pingando. Só. Caralho, cara. Você olha, você tem medo daquela poça d'água no teto. Exatamente como Hitchcock fez a gente ter medo do chuveiro. Naquela famosa passagem do chuveiro, o assassinato no chuveiro, Nossa. Hitchcock fez a gente ter medo do chuveiro, daquele troço ali, cara. Nossa, depois que eu vi aquele filme, nem ferrando que eu fechava o olho, podia cair shampoo no olho, eu ficava com o olho aberto. Meu Deus do céu. Se eu fecho o olho e vem alguém me dar uma facada. Aí, Um pô. trauma de morrer no Eu chuveiro, né? acredito que naquela época, depois de ter visto esse filme, o pessoal nunca mais tomou banho com a porta do banheiro aberta, cara. Nunca mais, Nunca cara. mais, nunca mais, é. Com medo de morrer pelado nessa boada, né? Nossa, Imagina, depois que eu vi os pardais, então, puta, lá na minha cidade que eu nasci, no interior, lá tem pardal pra caramba, assim. Assistia aquela revoada de pardal, assim, eu tinha visto o filme, fazia uma semana eu já ficava. Assim. Depois de Os Pássaros, cara, nunca mais Os ninguém pássaros, olhou os com as pássaros. andorinhas nos fios de luz com os Nossa. mesmos olhos, cara. Nunca, nunca. E falando de outros filmes dessa escola, assim, a partir de agora eu não vi nenhum, tá? Então eu vi só os trailers, só. Tem O Olho, A Herança, de 2002 também, que é uma parceria Esse Hong Kong e que é com a Singapura, Jessica né? Alba, cara. Isso, é a versão americana, né? É com a Jessica É, Alba. é. Isso, e é cabulosíssima a história também, né? Pavoroso também. É nesse filme que eu falei que tem a cena do cadáver flutuando no No elevador, cara. elevador. E é absurdo, vê a história que é absurda. Tipo assim, a mina é cega de nascença, né? Recebeu Ou um ela ficou cega. transplante. Não, ela era cega de nascença. Cega de nascença. E aí ela recebeu um transplante de córnea do maluco que via espírito. E agora ela começa a ver espírito. E Vá daí se ela passou a ver foder, os né? espíritos, cara. Imagina. Legal. Vá se foder. Para os adeptos do shintoísmo, do budismo, do zen budismo, para os encarnacionistas, uma das cenas mais pavorosas deste filme é quando ela, já com a visão, já operada da visão, né? Ela está numa lanchonete ou num restaurante e ela olha para as carnes ali penduradas na vitrine, ali, os churrasco pendurado na vitrine, ela olha para lá e tem um espírito se alimentando dos fluidos daquela carne, cara. Caralho. Tá é uma mulher, é o espírito de uma mulher, tá segurando uma criança no colo e eles estão se alimentando dos fluidos daquela carne que tá exposta ali, cara. Esse troço é pavoroso, pavoroso. Aí a garçonete chega para ela e pergunta: você também consegue ver? Nossa. Caralho. Cara, esta passagem Pesado, né? Pesado. pesadíssimo, cara, Não tem pesadíssimo. uma hora que ela quebra o espelho lá, enfia no olho, assim, que ela tá ficando biruta, não é? No fim do filme, posso dar Tem spoiler aqui? Foda-se, foda-se, É, spoiler foda-se, mesmo. então foda-se. Quem não viu, No que fim do veja. filme, quando ela tá já sofrendo, quando ela entende tudo o que está acontecendo com ela, porque ela vai atrás da mãe da doadora que morreu, a mãe dela conta para ela a história da filha, tal, tal. Ela diz: eu recebi as córneas da sua filha, tal. E no fim do filme tem um engarrafamento, eles ficam presos no trânsito, 4 ou 5 carros adiante
foi um caminhão de gás que tombou e espalhou gás pelas redondezas ali. Um dos veículos tenta dar partida, incendeia o gás, Caralho. Nossa. explode tudo e tem um plano detalhe de um dos cacos batendo de novo no olho dela, ou seja, ela volta a ficar cega por conta dessa explosão. Logo antes dessa explosão, ela olha pela janela do carro, assim, ela vê um monte de espíritos correndo dali, e daí o troço explode, e vem os cacos do olho de vidro no olho dela. É foda. Caralho. Bem foda, bem foda. Porra. E também é um. Puta, esses filmes são foda, né? Bem feito, né? Porra, gravar um caco de vidro voando no olho nossa, deve ser um bagulho cabuloso, né? E isso em 2002 ainda, né? Tipo assim. Não 20 é anos tão atrás, novo assim esse filme, não é tão novo. né? Falando de outro filme, então, que eu peguei lá nas referências lá, Spirits Sobrenatural de 2004 do Vietnã. Eu não lembro direito. Eu li a sinopse desse filme, mas eu Sim, não sim. lembro. Na verdade, não é simplesmente um filme de terror, isso é um drama. É o desequilíbrio crescente de um escritor que tenta se isolar para poder produzir. E quando ele se isola, ele acha uma casa no meio do mato, ele descobre que tem gente morando naquela casa ali. E ele convive com aquela moça e tal. Uma hora o pai da moça bate na casa lá. O senhor, onde é que é? Não, eu sou pai da fulana. Eu tenho visto ela por aí de vez em quando. E por aí vai. E ele casa, ele esquece desse espírito, casa, tem uma filha, e esta filha é problemática, é possuída, é coisa assim. E quando ele descobre tudo, na verdade, ele já está desequilibrado, ele já está vivendo naquela casa onde ninguém mais vive, só ele. E ele acredita que tem gente vivendo com ele ali. Cabuloso, velho. Bem cabuloso, cara, bem cabuloso. Tem umas passagens bem sofridas nesse filme aí. Não nada gráfico, mas a história, a moça contando a história dela, são passagens bem sofridas ali. Uma carga bem grande de sofrimento nesse filme. Não só sobrenatural, mas de sofrimento também. E estão presentes todos os elementos ali, cara. Tá ali água, tá ali criança, tá ali roupa do hospital, é tudo puxado pro verde. A história é sobre a interação do mundo espiritual e do mundo físico. Neste filme específico da pesquisa, não tem elevador, mas é até entendível isso, porque toda a ação se passa rural, num Casa de ambiente campo, rural. né? Não tem como enfiar um elevador ali naquele meio, tá? Mas não deixa nada a desejar a falta do elevador ali. O filme é bem pavoroso assim também, cara. Vietnamita, né? Esse E é filme, né? Do vietnamita, Vietnã. cara. Tem um filme do Laos também nessa lista. Então, veja, a minha pesquisa não se limitou a só Japão e China. Sim, Exatamente para sim. mostrar essa diversidade, eu peguei filmes de todos os países orientais ali. Então, tem filme vietnamita, tem um filme do Laos, Que é o tem um filme Chantali, né? Do Laos. Chantali, é outro filme que tem uma carga de sofrimento muito grande, porque a menininha que participa do filme não tem mãe, e ao longo do filme você descobre que a mãe se enforcou, e o pai, por tentar preservar a memória da mãe para a menininha, sufoca essa informação. Sempre que ela fala da mãe, ele já desconversa e não conta bem direitinho como é que a mãe morreu. Ele sempre diz que foi no parto, mas não. Quando ela era muito pequenininha, quando ela chegou em casa com o pai, ela viu a mãe pendurada na sala e suprimiu essas memórias. E, claro, o pai ajudando. Não, ela morreu no parto. Talvez preservar a própria memória da mãe para a menina, né? E daí, Foda, né? por conta Carga deste dramática desequilíbrio fodida. familiar, espíritos se aproveitam disso e começam a encher o saco deles ali, cara. Mas, É, isso eu também não vi, né? Do Laos, assim, né? Mas eu vi o trailer, assim, li a sinopse, assim, parece ser bem pesado, né? Foda, né? bem Como pesado. Não só pelo terror, mas pela carga de sofrimento que tem o filme. dramática, né? Dramaticidade que tem, sim, É sim. muito louco, né? Como isso, tipo, tá presente no do Vietnã, no do Laos, né? Até um pouco no da Tailândia, que é o Ghost Mother, né? De Que 2007. também tem todos os elementos, cara. Ghost Mother é um filme tailandês que conta a história de três crianças, se não me engano. São três crianças criadas por uma tia.
Bom, já vou dar spoiler aqui, foda-se, cara. Ah, agora Essas já três tarde demais, crianças, né? essas três crianças que são criadas pela tia depois que a mãe morre. Não, minto. A criança, a mãe vai embora. A mãe foge. E fica só o pai e esta tia cuidando das crianças. O pai também não dá muita bola para as crianças. Fica só a tia e as crianças. E tem um momento do filme em que a tia também morre. Só que por essa tia ser tão dedicada aos sobrinhos, a cuidar dos sobrinhos, ela volta e continua cuidando deles como se nada tivesse acontecido. As crianças não se dão conta, o enredo em volta do núcleo familiar ali também não se dá conta, é só no final que se dá conta daquela pessoa não existe mais, morreu. Cara, nossa, é assustador pensar que você convive com alguém e de repente você descobre que aquela pessoa não existe, como assim não existe? E os elementos culturais e religiosos também, né? Tipo, puta, ela tinha a missão dela ainda, né? Que era cuidar dos sobrinhos e tal. Ela não podia ir embora e deixar os sobrinhos à míngua. Então ela tinha de estar ali. A índole dela não permitia ir embora. Ela tinha de cuidar dos sobrinhos. Sobrinhos, E, que eles não tinham claro, a mais questão ninguém, né? religiosa muito, muito forte, muito, muito bem cuidada. A Sim, questão espiritual ali, religiosa. bacana. E falando então de dois últimos filmes, então, para fechar esse bloco assim, um da China, chama Lift to Hell, que é Lift de to Hell, 2013, e o outro Morning Grave da Coreia do Sul, né, de 2014, assim. Quais são as isso. características desses filmes aí? As características estéticas são todas iguais. Os dois filmes têm exatamente os mesmos elementos. Assim, o 18 Floors Underground, as merdas todas acontecem num hospital. E tem uma trama não só de terror também, mas de corrupção dentro do ambiente hospital ali. Então, é diretor do hospital que fez uma coisa muito ruim no passado para poder beneficiar alguém, este alguém não merecia ser beneficiado, esse tipo de coisa assim. O protagonista, claro, é filho do diretor do hospital, que acaba descobrindo todas as merdas que o pai faz e coisa assim e tal, e teoricamente estaria tudo explicado se não fossem as coisas sem explicação que acontecem. Mortes no elevador do hospital, as crianças que estão ali em volta. Tem uma hora que o arquivo geral do hospital, que deveria ser escondido da população e porque tinha muita merda que acontecia ali, estava tudo no arquivo, o cara usa um aquário para provocar um incêndio que queima o arquivo. É um troço muito esquisito, cara. Óbvio, faz sentido. É um aquário redondo e ele põe o aquário no sol na mesa. Aí aquilo vira uma lente, claro, e põe fogo nos troços que deveriam ser esquecidos ou escondidos mesmo. Teoricamente, lá no fim do filme, tem um velhinho que conta tudo o que acontece. E essas coisas que acontecem não deveriam ser sobrenaturais, mas são. E algumas coisas, alguns elementos ali, o velhinho não consegue explicar. Aí deixa para o público tentar entender o que acontece. Qual que é o outro filme? Qual que é o outro? É o Morning Grave, 2014, da Coreia do Sul. Isto, em poucas linhas, um estudante do ensino médio volta para a cidade onde nasceu, volta para estudar na cidade onde nasceu e encontra uma estudante pela qual ele se apaixona. Essa estudante é um espírito, está morta. Só que ele tem consciência disso, ele sabe que ele vê espíritos e ele escolhe se apaixonar por ela, mesmo sabendo que eles não têm futuro, que não podem dar certo, né? Ele escolhe se apaixonar por ela. Ele se apaixona por um espírito. Quem nunca, né? Quem nunca, cara? Quem nunca? E daí ela, como espírito, ajuda a desvendar as merdaradas que estão acontecendo, estudantes se suicidando, gente se jogando de prédio, sabe? Coisa assim. Ela, como espírito, ajuda ele, que vê espíritos, a desvendar todas as coisas que acontecem naquela escola ali. E também todos os elementos presentes. Criança, cabelo, água, fotografia, elevador, tá tudo ali, tudo faz parte. Todos os filmes, esses que você elencou, todos comungam e compartilham da mesma linguagem, mesmo de nacionalidades diferentes. E é muito louco pensar também que, tipo, esses elementos, eles não aparecem isolados muitas vezes também, né? É o cabelo que cai no copo d'água, é a mina que liga pra você e sai da TV e traz água junto. Cara. É um bagulho cabuloso, né? Tudo tem espírito, né? Como eu falei, cara, talvez alguns desses elementos não façam parte da história, não sejam tão relevantes assim para a história do filme.
filme, pro enredo, pro roteiro e coisa assim. Mas estão ali, cara, estão ali, estão presentes. Talvez até de maneira subliminar, de maneira discreta, assim, mas, porra, tá ali, cara. Alguma coisa no teu subconsciente vai te dizer: putz, tinha água aí. Ah, é mesmo, tinha água aí. Queria perguntar uma coisa. Eu percebi que tem vários filmes desses de terror japoneses que tem o mesmo diretor, que é um cara chamado Sion Sono. Sion Sono, sim. Assim, eu vi filme dele que eu não entendi bulhufo nenhuma, e eu vi filme dele, por exemplo, tem um mangá que eu ajudei a traduzir no Piratão na época, assim, que é chamado Jisatsu Circle, né? Seria algo como o Clube do Suicídio. E uns anos depois, acho que em 2001, saiu um filme, foi feito esse filme. Aí o diretor foi o Sion Sono. Aí eu assisti um outro filme agora, esse final de semana, que é Tag, que é um filme de terror Ryaru também. Tag, sim. Que é dele muito também, não doido. é? E é do Sion Sono. Aí eu falei, cara, eu não vou mais ver filme desse cara. Aí eu fui puxar uma lista de filme, falei, vou ver esse aqui. Aí eu olhava lá, diretor, Sion Sono. Falei, não, é muito doido. Não sei se é Ele faz dele tipo também. assim, é o que era pra ser o filme Doutor Estranho lá, sabe? Você tem, a menina fica transitando entre vários universos, realidades diferentes, e as pessoas vão morrendo. Esse Tag é muito doido. E esse O cara, Tag, tá. ele parece ser uma espécie de um Tim Burton ali do terror japonês, né? Ele até tem um showzinho, chapéuzinho, né? Não, ele é bem sui generis, cara. E veja, quanto a sanguinolência e violência extremas que a gente tem pouquíssimo no terror oriental, este Tag Ryaru é um Capricha. troço absurdo, violento, sanguinolento, ou seja, é fora da curva. É o que a gente chama de a exceção que comprova a regra. Porque, geralmente, filmes orientais não dão muita importância para a violência assim, como é o caso deste. O sangue é realmente escasso nos filmes orientais de terror. O Tag Nossa, Ryaru saiu da curva. correu na TV, assim, a gente estava assistindo, tava correndo. Sabe? E tem um Parecia, lançado sabe quando você compra a tribuna para ler? Aham. Sai sangue, assim. Tem um bem sanguinolento também, bem nojento, bem gore, lançado em 2020, se não me engano, Casa dos os Espíritos Malignos, do não sei o quê. Valdir, se você procurar, eu cito ele brevemente na dissertação, cara. Eu não tô lembrado do nome do filme agora. Peraí, vamos procurar aqui. Que vai nessa vibe do Tag também, só que não tem este passeio interdimensional da guria. É um cara que descobre que o vizinho dele faz uns rituais muito foda. Então, e entram na casa do vizinho lá e o cara vê um monte de corpos espalhados, sangue pela casa inteira. Quando a polícia chega, já não tá mais nada ali, tá tudo limpinho. É mais ou menos nesta vibe. E, se eu não me engano, este filme é coreano. Conseguiu achar, Valdir? Não. Tem um outro do Sion Sono também que eu gosto muito, que é o Tokyo Gore Police também. Tokyo Gore Police. É muito foda também. Este eu não conheço. Ele tem um filme, eu não sei se é mais antigo que aquele filme do Tarantino, que tem a mulher lá que ela substitui a perna dela por uma metralhadora. Planeta Terror. Planeta Terror. Eu não sei se o Planeta Terror copiou ele, ou se inspirou nele, ou ele se inspirou no Planeta Terror. O Tokyo Gore Polícia é de 2008. Mas ele tem uma vibe total Planeta Terror, assim. Eu não sei qual que é mais antigo. É mesmo, mas ele cara? É bem... Nossa, ele é muito bom. Aquela sujeirada dos anos 70 Nossa, ali. Tipo sangue mesmo, tipo Zatoichi, assim, né? Que Zatoichi também, os filmes do Zatoichi, né? Os filmes do Takeshi Kitano, né? Que não é terror, mas ele tem aquele clássico, né? Que os filmes de samurai, eles têm muito disso de sangue, espirra pra caramba, né? Sim, Tanto que depois bastante. o Tarantino usou isso em Kill Bill e tal. Nossa, mas só que é sangue infinito, assim, parece que, sei lá, cada pessoa ali deve ter uma caixa d'água de sangue dentro do corpo. Assim. Ele não Bacana, para. isso é muito legal, esse cara. Sono, ele coloca muito isso, assim, ele foge bem Sim, desse... ele tem uma sanguinolência bem latente nele, assim, cara. Quando eu tava fazendo a pesquisa, que me indicaram um monte de texto para ler, eu achei o Bordwell. É o Bordwell? Acho que fala desta matriz de diretor que alguns diretores têm. Matriz de diretor são os elementos, é a assinatura do diretor. Quando você vê um filme do Tim Burton, você diz, esse filme é do Tim Burton. O Bordwell defende esse tipo de matrificação de diretor. O Chaplin tinha uma matriz de diretor, o próprio Hitchcock tinha uma matriz de diretor, todos os filmes dele tinham certos elementos, ou eram esteticamente compatíveis. Então, este Sion Sono, ele tem uma matriz sanguinolenta, violento e sanguinolento, em todos os filmes dele, cara. Sim, Então, é bem para difícil de tentar encontrar alguns.
para tentar explicar a matrificação da escola, da novíssima escola oriental, eu uso a mecânica do Bordwell, da matrificação do Bordwell para diretor. Eu falei, mas por que não posso usar isso para uma escola de filmes, então? É mais ou menos isso, basicamente isso. Total. Faz sentido, né? Com esses elementos aí que a gente viu, com esses filmes que a gente viu, né? E aí, para encerrar esse bloco, assim, a minha pergunta que eu faço é assim, muitos, né? Não a totalidade, né? Que alguns são bem nichados e tal, mas muitos desses filmes ganharam remakes hollywoodianos, né? Sim. O Chamado, o Grito, a Água Negra, o Olho, esses mais famosos assim ganharam, né? Versões americanas. Uhum. E aí a minha pergunta é, esses remakes são tão bons quanto os originais ou eles perdem alguma coisa assim, pros mais puritanos, a essência do filme, assim, né? Se a gente for ver... Eu acho que você perguntou isso para a pessoa errada. Porque eu sou puritano e vou sempre preferir a versão original ao remake, mas tenho que dar o braço a torcer, funciona. Hollywood compra títulos para fazer remake exatamente por causa da linguagem, então por que vão mudar? O pessoal quer vermelho no cinema. Vou comprar um filme para fazer verde? Não, fazer vermelho também, é o que o pessoal quer, é o que a demanda exige. Né? Então, e também eu acho que nem faria sentido você comprar um filme como O Olho. Tem jeito de contar aquela história de outra maneira? Então, a própria história puxa o jeito de contar ela. Mesmo que isso não seja uma regra, mas, nossa, ajuda bastante. Principalmente no caso de horror oriental, cara. Como é que você vai contar uma história feita para horror oriental de outro jeito? É como você pegar uma música que foi feita para um instrumento e tentar tocar ela em outro instrumento. Uma música que foi feita para ser executada no piano, até pode ser executado numa harpa, mas vai ser diferente. Você vai reconhecer a melodia, você vai reconhecer as influências e coisas assim, mas não vai mais ser um piano que vai estar tocando, vai ser uma harpa. Entende isso? É tipo aquela versão pagode do Sambô que eles fizeram do Sunday Bloody Sunday do YouTube. É tipo isso. Assim. Isso, exatamente. Exatamente isso. Exatamente. É foda. Não, e é foda, né? Tipo, o massacre acontecendo e o Sambola, aí, galera, pra cima! A música fala de guerra, de morte e tal, mas os caras estão lá. Alegria é total. Não, mas por que eu fiz essa pergunta assim? Porque claro que Hollywood pega e compra os bagulhos pra fazer dinheiro, né? Então eles não estão a fim de perder dinheiro, né? Então, óbvio que nesse sentido, se manter fiel ao que deu certo, é mais fácil ganhar dinheiro, caminho, né? É o único caminho. Total. Mas eu vejo que algumas vezes eles compram um filme de algum outro país e o remake fica uma merda, assim. Tá ligado? Dificilmente remake fica bom, cara. Dificilmente uma parte 2 de um filme é melhor do que a primeira, cara. O Bruxa de Blair, por exemplo. O primeiro filme, o segundo é horrível, né? O REC, que é um terror espanhol, que eu estava assistindo esse fim de semana também. Coitada da minha namorada, deve estar traumatizada. Aí a gente assistiu o REC tem uma cena que aparece uma criança, igualzinho, mas igual. Tem uma cena que é a cena do Ju-On, aquela do molequinho no sótão. Acho que é no Ju-On que tem essa cena, né? Que tem o menino no sótão. Copiaram a cena. Isso, o moleque tá lá assim. E o REC fez isso, mas você pega o segundo, terceiro, quarto filme do REC, sabe aquele meme do cavalo, que tem um cavalo bem desenhado, daí tem vários, vai ficando, é isso, é o REC. Então o primeiro é fantástico, é muito bom, aí você vai pegando. E o primeiro tem muito, 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 muito rolê de cinema oriental, de terror, assim. Vê forte isso. Tem mesmo, agora, cara. A questão dos Estados Unidos, eu acho que também tem um lado, né, que o americano ele não aceita ver filme legendado, né? Eles são mimados. Então, por exemplo, agora teve essa onda de cinema coreano ganhando o Oscar e tal, e você vê os comentários dos americanos, é basicamente assim, eu não assisti porque tem legenda, eu não vou ver legenda. É cultural dos caras, os caras eles são mimados, eles não vão ver legenda.
Então, assim, tem isso também, porque, né, eu imagino que esses estúdios, eles veem os filmes japoneses e falam assim, pô, isso aí tem um potencial do caramba da gente ganhar dinheiro, mas vamos ter que refazer, porque senão, se a gente for comprar e revender aqui, não vai dar. Mas tem a questão, assim, porque o que resolveria era dublar em cima, entendeu? Mas o americano gosta de ver pessoa branca também Ele, no ele não cinema. tem, não tem essa tradição de dublagem, né? Não tem. E eles gostam de ver pessoa branca na tela também, né? Tem isso aí que tem que ver também. Uma pessoa oriental, todos os remakes são feitos com menos olhos puxados no elenco. Isso né? Isso aí tem que claro. ver também, né? Não é só a questão da legenda ali, também que é realmente um recibaço de analfabetismo funcional, né? De toda uma sociedade, assim, né? Mas também tem essa questão da branquitude, né? Americana, assim, né? Desde Supremacia americana, né? Não. Quer assistir terror oriental? Beleza, deixa que eu faço. É isso, é isso. A gente vai fazer melhor, porque a gente tem mais a gente vai fazer dinheiro, melhor. Vamos tem pegar o mais que vocês recursos. fazem aí e fazer melhor. É tipo isso, total. Aí você vê, por exemplo, essas adaptações que fizeram de Death Note, acho que Dragon Ball, uma pior que a outra, porque eles têm que adaptar para o padrão da família americana, né? Isso é Claro, um cara. pé no Claro, saco, claro. né? E aí perde todo o rolê, né, do bagulho. Mas, né, tem alguns casos que... Porque daí Em se seguir o alguns, original na verdade, na maioria dos casos, eu acho que eles conseguiram manter a mesma linguagem, Uhum. tá? Tenho Não que... teve o diretor que dirigir o remake americano também, de algum desses filmes? Eu lembro de Foi, algum rolê assim. foi o Laranas, eu acho que foi o Ecos, que ele mesmo dirigiu, o próprio diretor do original dirigiu o remake. Daí fica mais fácil, Imagina, né? claro, muito mais bem produzido, com muito mais verba, mas tá ali o filtro do próprio diretor, né? Agora trabalhando para um estúdio ocidental, porra, que troço esquisito, cara. Mas voltando lá pro começo do papo, falando do expressionismo alemão, foi o que aconteceu com o expressionismo alemão também, né? Veio a Segunda Guerra Mundial e muitos desses idealizadores que estavam fazendo cinema expressionista foram trabalhar em Hollywood, né? Sim, primeiro fugindo da guerra, segundo por recurso mesmo, cara. Por Sim, recurso oportunidade, mesmo. né, de trabalho. Claro. Total. E agora indo então para um bloco aqui para encerrar, né? Mas vamos para um bloco de considerações finais, assim, então, né? E a primeira pergunta desse bloco é: a novíssima escola oriental é um exemplo de como o cinema pode romper essas barreiras culturais, assim, e aproximar povos diferentes, assim, num intercâmbio cultural, assim? É inegável a importância cultural que estes filmes têm. Pode não gostar de filme de terror, pode nunca ter assistido filme de terror, mas não dá para negar que culturalmente esses filmes são bastante relevantes, para dizer o mínimo. Quanto à disseminação desta nova linguagem, tá aí a internet para ajudar a gente a disseminar quase tudo, cara. Né? Então, eu acho este tipo de disseminação inevitável até certo ponto. Mesmo que você tente estancar alguma coisa, vai vazar uma cópia, alguém vai conseguir um arquivo, alguém vai conseguir um streaming de algum lugar. Então, se o troço é inevitável, porra, por que a gente não aproveita isso e faz o troço trabalhar a favor, né? Então, assim, a Coreia do Sul quer refilmar Saramandaia, ótimo! Puta, caralho, que tesão, cara! O material brasileiro sendo refeito pela Coreia do Sul. Vai funcionar? Esperamos todos que sim, porque afinal de contas é a bunda do Brasil que tá na janela lá da Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Entende isso? Vão refazer, ok, só que eles vão puxar alguns elementos. Vai ter a Dona Redonda, vai ter o cara que punha o coração pela boca, o cara que tinha formiga no nariz, mais um monte de coisa assim. Vai ter isso. Mas claro que culturalmente lá vai ter um ou outro elemento diferente. Pode ser que do nariz do cara não saia formiga, saia cupim. Porque cupim para eles é uma coisa que representa... Não contou diferente a história. Só usou um elemento que para eles faz mais sentido. A meu ver, é por aí a coisa. Então, a globalização é inevitável, é bem-vinda, sim. E acredito que seja válido também fazer remakes, respeitando-se, claro, a cultura de um lugar, a cultura do outro, mas sem imposições. Entende isso?
sem imposições. Se você acha que vai dar leite aquilo, pô, invista teu dinheiro naquilo, cara. Se o estúdio acha que vai vender mais do que o original, como aliás acontece de vez em quando, vendeu mais que o original. Se não, acredito que faça um monte de pesquisa de por que o troço não deu certo, o que pode dar certo da próxima vez. Então, acredito também que seja uma coisa de acerto e erro. Funciona a Coreia do Sul refazer Saramandaia? Não sei. Funcionou Estados Unidos refazer Água Negra? Funcionou, entende isso? Então, eu acho que é acerto e erro, cara. Uma coisa que se apresenta para o público e o público que vai dizer se está ok ou não. E até agora tem dito que está ok refazer filme de terror oriental no Ocidente, cara. Então. O cinema é tentativa e erro, né? Cinema é isso, né? Cinema é isso, cara. Fez, não deu certo, tem que fazer de novo. Cara, obrigado a Méliès por isso, né, cara? Méliès foi, nossa, o que a gente do cinema deve para a linguagem de Méliès é um troço absurdo, cara. As tentativas pro experimentalismo de Méliès, nossa, cara, base do cinema até hoje. Foda. E aí, voltando de volta lá, só pra amarrar, voltando de volta, veja bem, só pra amarrar, né, de volta esse papo, assim, de por que então não reduzir tudo ao termo J-horror, né? Seria essa visão meio orientalista, um certo tipo de preconceito também, como se resumisse só o Japão faz cinema de terror, né? Ou, tipo, depois do Oriente Médio tudo é Japão, né? Alguma coisa assim, né? Tá ligado? A leste de Mianmar é tudo Japão. Japão é isso. Na verdade, eu acho, por uma questão mais simples até do que isso, eu acho falta de respeito com a China chamar filme chinês de J-horror. Eu acho falta de respeito com a Tailândia chamar Thai horror de J-horror. É só isso. Esse é o princípio básico. Falta de respeito. E nós, como acadêmicos, temos que entender esse tipo de coisa. Por que a gente não pode chamar um filme de terror tailandês de J-horror? Faz sentido, né? É até um rigor acadêmico, né? Na verdade, eu penso mais no rigor acadêmico do que no cara que vai assistir um filme de terror uma vez a cada 6 meses. Mas serve também, né? Pra gente pensar serve, assim, né? Opa, tipo, serve também, sim. Imagina. Vamos olhar pra fora do próprio umbigo, né? Entendeu? É aquela coisa de chamar filme expressionista de filme alemão. Total. Tem filme alemão que não é expressionista. E daí? Né? Porra. Mas que nem antigamente chamava todo filme brasileiro de porno chanchada, né? Chamar todo filme brasileiro de porno chanchada. Caralho, cara, tá aí. É o exemplo disso. Mas, olha, da minha parte era isso, professor, tá? Agradecer aí a participação do professor aí, a paciência. Imagina, cara, eu que agradeço, cara, imagina. E é isso aí, professor. Abriu espaço aí pra você dar seus recados finais aí, se quiser, né? Alguma coisa aí, mas é isso aí. Recados finais? Você, plateia, você, público, se você tiver oportunidade, não deixe de assistir um filme que caia na tua mão. Não interessa se você gosta dele ou não. Adquira esta cultura. Saiba por que você não gosta do filme. Mal não vai te fazer. Então, sim, assista. Mesmo que depois você não goste. Você vai conseguir dizer por que você não gostou. Combatendo o preconceito. Justíssimo, né? Eu acho também que às vezes a gente tem que assistir até filme ruim pra valorizar o filme bom. Ruim, cara. Você sabe por que o filme é ruim? Sei. Porque eu não gostei disso, daquilo, aquilo outro. Pronto, acabou-se. Você fala com propriedade do troço. Aliás, eu costumo dizer que não tem filme ruim ou filme bom. É você que gostou, não gostou. Pronto, cara. Se você gosta de um filme X, você vai achar todas as desculpas possíveis para dizer e defender que aquele filme é bom. Mas não é você que gostou. O filme tal é ruim. Não é ruim. Você que não gostou dele. Porque se ele foi produzido, quer dizer que tem uma demanda, que tem um público, que tem uma parcela da população que gosta daquilo e que vai defender que aquilo é bom. Então, quem é você na fila do pão para dizer que um filme é bom ou é ruim? Então diga, gostei ou não gostei. Pronto, cara. Filme bom ou filme ruim? Putz, eu falei que o dos Suicidas é ruim, agora tô me sentindo mal. Tem gente que diz que o plano 9 do Espaço Sideral, do Ed Wood, tem gente que diz que é ruim. Tem gente que diz que é bom.
técnica, tá. Não quero falar tecnicamente do filme. Tecnicamente é outra coisa. Estamos falando de gostar ou não gostar do filme. Mas tecnicamente é muito ruim, cara. Sofrido, né? Eu sempre digo o seguinte, assim, tem as coisas que eu gosto, tem as coisas boas, as coisas ruins do ponto de vista técnico, tem as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Então vai Isso, ter coisas perfeito. ruins que eu gosto, que eu brinco, eu falo assim, isso é um lixo, mas é o meu lixo. Perfeito, é isso Tem mesmo. coisas que são boas e coincidentemente eu também gosto, mas nem sempre isso vai bater, né? Mas é isso mesmo, cara. É isso. Perfeito. Mas é isso, professor. Obrigado aí pela participação, cara, Olha, pela eu que agradeço, paciência. cara. Imagina, eu que agradeço, cara. E tamo junto aí. Cara, deixa eu me deixar à disposição, cara. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, precisarem de alguma... Estou à disposição. Massa. Beleza? Valeu, professor. Eu e meus gatos, porque você sabe que tem um na minha coxa aqui agora, né? Mas é isso, professor. Brigadão. Imagina, cara, eu que agradeço. Professor, brigadão aí. Falou, piazada. Até. Muito Tchau, legal. tchau. Até. Mas é isso aí, Melina. Acabamos mais um episódio. Chegamos a mais um encerramento de episódio, Melina. Veja só como minha voz está mais aveludada, mais deliciosa de se ouvir. É porque eu comprei um microfone novo. Eu comprei aqui, ó, um HyperX. Eu sou streamer agora, Melina. Agora eu sou um cara streamer. 1 ano de salário juntado aqui pra comprar um microfone, Melina. O microfone igual do Casimiro, né? Igual o Casimiro. Eu tô quase um Casimiro, só falta o número de inscritos. Mas é isso aí. Melhorando um pouquinho, né, o podcast aqui, pelo menos na captação de áudio, assim, um pouco. E seguimos aqui, né, menina? Seguimos, não paramos, né? E nós não paramos graças a quem? Graças à nossa audiência, né? Que é pífia, é minúscula, mas estão aqui conosco. Nós apreciamos de coração, viu? Cada um de vocês aí que dá like nos nossos vídeos, vocês são essenciais para nós. Nossa, foi meio melodramático agora, né? Pouquinho, mas... Mas foi de coração, assim. Mas é isso, né? Então, para você que é a audiência cativa aqui do nosso podcast, já sabe. Quais são os recados clássicos, Melina, que as pessoas não podem esquecer? Dá o joinha, se inscrever no canal, principalmente, né? Porque não adianta nada ver o vídeo e não se inscrever e não dar joinha, né? Se possível, né? compartilhar com os amiguinhos também, né? A gente faz questão né? O que mais? Seguir a gente no Instagram. Instagram, TikTok, Twitter, todas essas porra aí. Twitter, Facebook. @Indutalks, todas elas aí. Tamo lá. Que mais? Site. Spotify, o site também, né? Isso é importante. Tem texto da Melina lá no site também. Ainda, mas logo vai ter mais. Isso aí, Melina, isso aí. Mas tem lá, hein? Mas tem. O seu lado otaku foi aflorado hoje? Tem um texto seu de otaku lá, hein? Tá pra sair mais um guia de animes também. Olha aí. Então, qual que é o site aí pra galera acessar, Melina? Indutalks.com.br. Indutalks.com.br. Isso aí, textos, artigos de opinião, resenhas críticas, listas aí, guias de anime pra você assistir, artigos de opinião, várias coisas. Tem quiz também. Quer saber aí qual Winx você seria? Do Clube das Winx? Nem sei se tem esse quiz guia lá. de Ben 10, né? Puta merda, isso aí deu um puta de um trabalho, hein? Parece bobinho, né? Ben 10. Porra, Ben 10, cara. Que isso. Puta de um trabalho. Tem guia de episódio de Hora de Aventura também. Puta, série boa. Tem que Hora de Aventura disputa com Naruto, né? Em número de fillers, né? Então, você saber o que você pode pular de Hora da Aventura sem perder o core, né, da história. Tem lá no nosso site aí. Spotify também, né? Estamos no Spotify. Esse episódio completo na íntegra e todos os outros episódios do Indutalk, o podcast, não tem no YouTube, só tem no Spotify, né? Completo, assim. E tem outras coisas que também só tem em áudio, né? Alguns quadros, assim, apenas em áudio. E apoia-se, né? Estamos no Apoia-se, né? Não é isso aí? Ajudem a gente lá no Apoia-se, tá? Ajuda pra eu comprar um microfone desse legalzão também. Isso aí, né? Agora é a vez da Melina comprar um mic aqui, ó, HyperX. Então ajuda a gente lá no Apoia-se, tá? apoia.se/Indutalks. Puta, cara, qualquer valor aí
que você sentir no seu coração aí, que os espíritos mandarem você doa pra gente aí, tá certo? Que, puta, tamo precisando, tá foda. Eu vou falar pra vocês que tá foda. Mas, tamo aí, seguimos na labuta, né? E quem colabora com R$5 ou mais, tem todos os episódios antecipadamente. Um dia, 24 horas, 2 dias, uma semana, não sei quanto tempo antecipadamente. É o que a força do editor aqui conseguir, né? Mas antecipadamente você tem conteúdo lá. Então é isso, tá? Se inscreve no canal aí, comenta, compartilha. Se você não fez ainda, né? Engaja aí, pô, é de grátis engajar aqui e vai ajudar a gente pra caramba, tá certo? Então é isso. Dados os recados aí, Melina? É isso aí? É isso aí. E eu não vou fazer a praga do Zé do Caixão e quem não der joinha, mas assim, não garanto. Eu aconselho dar joinha. Tá? Isso aí, Não, então se dê o joinha. acontecer Vocês estão alguma avisados. coisa aí, ó, já sabe, é porque não deu joinha. Né? Estão Não avisados. curtiu, não compartilhou, não tá inscrito, eu não sei de nada, tá? Ó, a Melina tem um tabuleiro de... Como é o nome disso? Ouija. Ouija. Vocês vão mexer com a Melina? Não É. mexam com a Melina. Dei like no vídeo. Tá certo? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Acabou.